Consciência Social na área, e hoje com a ilustre presença do cientista político Homer Motinha Santos, mestre em ciência política pela Universidade Federal do Paraná. Tudo bem, Homer? Tranquilo, Thiago. Pô, tamo aí, né? Bom, e o papo de hoje, a pergunta que eu faço pra você é uma pergunta que eu escuto sempre, é uma pergunta que eu escuto toda hora. O que é uma coligação eleitoral? Então, Thiago, coligação é uma aliança entre partidos, seja na eleição proporcional, seja na majoritária, seja para presidente, governador, para deputados, é uma grande junção, né, de partidos para a eleição. Aliás, eu escuto essa pergunta até no nível mais tosco, né? Professor, por que quando vai falar de coligação, né, fala rapidinho, né, o PT, né, corta o respiro, é a junção de vários partidos de alguma forma, e a pergunta que fica é, para que serve isso? Qual a importância disso? Então, as coligações, nesse caso que você falou, o tempo, é por causa da disposição que tem os partidos de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o quanto que a representação deles na Câmara Federal representa em tempo. Se esses partidos que fizeram uma coligação têm poucos deputados na Câmara, ou seja, eles vão ter pouco tempo. O tempo que você está falando aqui é tempo no horário eleitoral gratuito, certo? Tempo no horário eleitoral gratuito, não é nos spots, nas inserções na TV. Então, alguns partidos, dependendo da quantidade de políticos eleitos, de deputados eleitos, vão ter um tempo relativo na TV, outro menor, outro maior, é isso? Isso. Quanto mais deputados você tiver na Câmara, mais tempo de TV, normalmente, você terá. Como funciona esse critério? Como funciona essa questão da coligação? A coligação, ela se define no período pré-eleitoral, quando os partidos decidem qual partido você irá apoiar ou não. Então, se o partido A decide apoiar o partido B, você junta o número de deputados que cada um deles tem na Câmara Federal, e isso vai somar ao tempo de TV que a coligação terá direito. Entendi mais ou menos. Quer dizer, entendi mais ou menos, eu já sei essa história, eu tô tentando, pensando em quem tá do outro lado vendo. Mas a pergunta que eu travo é, existe algum critério para eu travar uma coligação? Por exemplo, um partido de direita pode se coligar com um partido de esquerda, um partido de centro, ou não existe nenhum impeditivo? Por mais boba que pareça ser a minha pergunta, é uma pergunta que eu escuto no meu cotidiano, é uma pergunta que eu escuto todos os dias. Então, Thiago, não há restrições para um partido de direita se coligar com um partido de esquerda. O que acontece é, aos diretórios, né, nacionais, estaduais, municipais, que eles podem, né, o diretório nacional, ou estadual, ou municipal, eles podem falar, não haverá coligação com um partido, né, de uma ideologia muito distinta da nossa. E tem isso, existe isso. Sei lá, se eu sou de um partido, por exemplo, que é de esquerda, roots mesmo, assim, não, nem ferrando, eu vou me coligar lá com o partido do fulano. Existe isso mesmo aqui no Brasil? Já houve casos de que o diretório estadual, ele restringiu que em algum município um partido de esquerda se coligasse com um partido de direita, mas o TSE não restringe isso, né? Tanto que você pode verificar nas eleições nacionais que os partidos dos presidenciáveis, eles estão coligados com outros partidos, né, nos estados, com os candidatos a governador, distintos das coligações a presidente. Muito legal isso, né? Pronto. Muito legal. Pronto, né? Bom, é legal, mas é estranho também. Isso. Pensando, eu tento me pôr na cabeça do eleitor comum, do eleitor, enfim, que não é especializado na matéria. Bom, mas se coligação existe e elas acontecem, a pergunta que não podia faltar é, coligar vale a pena? Se eu tenho um partido, se eu sou um candidato, enfim, vale a pena coligar? Ó, Thiago, coligação, ela é um termo que a gente utiliza apenas para as eleições. Quando se forma o governo, a gente fala coalizão, a gente fala aliança, né? Certo. Mas coligação, tá? Coligação é só período eleitoral. Ó, isso eu achei interessante. Então, por exemplo, eu posso me unir, se eu sou de um partido e você é do outro, e a gente tá na arena legislativa, a gente pode se unir. Isso não é uma coligação, isso é uma coalizão, isso é uma outra coisa, é isso? Isso tem diferença, exatamente, tem diferença. Você, quando tá na eleição, você vai se coligar com o partido A, com o partido B. Beleza. Certo. É resultado eleitoral. Acabou a eleição, no ano seguinte, quando tem o governo, não é mais
mais coligação. Esse partido A não precisa mais estar junto com o partido B, a não ser que haja um acordo, né? Um acordo político para eles continuarem no mesmo governo. E isso é bem interessante, porque às vezes, pensando como eu disse aqui, o eleitor comum. Então eu vejo aquela coligação enorme. Então eu penso, todos esses partidos são parças, são amigos, mas isso não é verdade. Então eu posso ter, por exemplo, partidos que estão coligados na arena eleitoral, mas quando eles chegam na arena legislativa, eles não estão mais em coalizão, por assim dizer. Não, isso é verdade. Por exemplo, quando você vê um partido, o partido que foi eleito, que elegeu, né, o governador do seu estado, tinham 15 partidos lá que faziam parte da coligação, né, que apoiavam o governador do seu estado. Daí quando você vai verificar no governo no posterior, tem uns 8, 10 partidos, ou seja, tem outros partidos que já não fazem mais parte, ou seja, eles estavam apoiando na época eleitoral. Então, Homer, diz pra mim, então pode ser tipo aquela novela Amigas e Rivais. Eu posso ser, por exemplo, amigo de alguém, eu posso ser coligado com alguém na arena eleitoral, mas eu posso, por exemplo, me tornar depois rival quando eu chegar lá na arena política. Isso acontece? Isso acontece frequentemente, Thiago. Na arena eleitoral, o que importa é você maximizar os votos. Quanto mais votos conseguirem, os partidos conseguirem, são mais cadeiras, né, que vocês podem obter. Partidos podem conquistar. E sem voto não vira político. Isso, sem voto não vira político. Isso é uma máxima, quase uma máxima, né? Pronto. Vou dizer quase. Porque acaba sendo um emprego, não sei se dá pra chamar disso, política, é um emprego, não? Só que é um emprego que você tem que renovar o mandato toda hora, né? Periodicamente você tem que fazer essa renovação. Mas existe esse atrito depois, então aqui a gente tá coligado, e depois a gente se torna rival, isso pode acontecer? Na época eleitoral, nas coligações, é uma união para conquista de votos. Mas agora, quando você vai para a arena política, na gestão mesmo, né, do mandato, do executivo ou do legislativo, em que há um conflito de interesses, sejam ideológicos ou partidários, então podem se romper essas coligações sem problema algum, porque as coligações são apenas em períodos eleitorais. Bem interessante. Agora, pelo que eu vejo, essa vai ser a última eleição onde ocorrem coligações em eleições proporcionais. A próxima eleição isso não vai mais ocorrer. O que muda daqui para frente? Então, Thiago, de acordo com a reforma eleitoral do ano passado, de 2017, 2018 é a última eleição mesmo de coligações proporcionais. Ou seja, nas eleições para deputados federais e deputados estaduais, a gente ainda pode votar na legenda, né, no candidato. Um voto num candidato nessa legenda vai favorecer todos os candidatos ou partidos dessa legenda. Se forem 8 partidos, o teu voto vai favorecer todos esses 8 partidos. Entendi. A partir de 2020, de acordo com a reforma, para a eleição ser proporcional e você votar apenas num partido. Para 2020 vai ser para vereador, ou seja, você vai votar no partido A e se esse partido A não atingir o quociente eleitoral, então o teu candidato e os outros demais candidatos não serão eleitos. Nessa eleição de 2018, se você votar no partido A e essa aliança, essa coligação do partido A com o partido B, C, D atingirem o quociente eleitoral, terá um candidato eleito. Bom, mas agora, um cientista político bem conhecido nosso, por exemplo, Jair Nicolau, ele diz que as regras do jogo eleitoral vão interferir brutalmente, por assim dizer, na arena política. E você acha que essa regra em específico vai melhorar o jogo, vai piorar o jogo ou vai manter o jogo como está? Então, Thiago, o cenário eleitoral no Brasil, com a mudança da coligação proporcional, ela pode melhorar ou piorar dependendo do estado. Por exemplo, no Paraná, onde o distrito eleitoral tem vários eleitores, pode ser que a mudança não seja drástica, porque há alguns partidos que elegem seus candidatos com a força do partido. Há outros partidos que não têm força e eles precisam de coligação. Mas agora, se a gente for analisar partidos, por exemplo, do norte do Brasil, onde o número de eleitores é menores, tipo o Sergipe, por exemplo, no Nordeste, ou no Amapá, Sergipe, Amapá, Roraima, Acre, Amazônia,
zonas onde o número de eleitores é menor, ou seja, o número de eleitores é menor, eles têm menos representação na Câmara dos Deputados, ou seja, eles têm menos deputados eleitos, deputados federais eleitos na Câmara Federal, ou seja, a coligação proporcional é mais impactante, ou seja, a partir da próxima eleição nacional, isso pode mudar drasticamente a forma de competição eleitoral dos partidos nesses estados. Bom, é isso aí, minha gente. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, se inscreve aqui no canal. Se tiver uma sugestão bacana, deixa aqui nos comentários. É isso aí, gente. Tamo junto. Paz.